Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Inter para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente do Inter, senhor João Vitor Menin, o vice-presidente, senhor Alexandre Rício de Oliveira, e a diretora financeira e de RI, Helena Caldeira. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Inter. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado através do endereço ri.bancointer.com.br. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Inter, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Inter, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Inter. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra para o senhor João Vitor Menin, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor João Vitor, pode prosseguir. Obrigado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Uma excelente audiência no nosso call mais uma vez. Bom, eu acho que a gente vai seguir aqui o nosso script de sempre. A gente vai fazer um pouco mais do qualitativo aqui comigo. Depois o Alexandre vai dissecar um pouco os números do nosso primeiro trimestre, que por sinal foram espetaculares. E depois a Helena fecha isso aí e a gente passa para o nosso Q&A. Eu acho que eu queria começar aqui essa parte mais aqui filosófica e qualitativa, ressaltando um ponto interessante. A gente fez o nosso IPO há 3 anos atrás. E o speech, né, a pegada do nosso IPO, para quem lembra, quem participou, foi muito de combinar à época o melhor dos dois mundos, que era o mundo de banking, né, a gente já tinha todas as licenças, já tínhamos carteira de crédito, com o mundo das fintechs, né, uma conta digital, gratuita, experiência boa, serviços na nuvem, tudo. E isso foi o que levou a gente a crescer nesses 3 anos aí em valor de mercado, em correntistas, em monetização e tudo mais. E hoje a gente, para mim, esse trimestre nosso, e até para ser justo com o trimestre passado também, com o 4T, acho que esses 2 últimos trimestres, eles vêm cristalizando uma coisa muito legal, que é o que eu queria passar para vocês, que é, de novo, aí, passados esses 3 anos, a gente está, de novo, no que a gente chama de um sweet spot, né? Então, aquele sweet spot nosso lá atrás, que era combinar esses 2 mundos, hoje a gente está vendo nesses 2 últimos trimestres, mais especificamente nesse primeiro trimestre, que a gente está, de novo, num sweet spot. E qual que é esse sweet spot? Que eu acho que depois, nos números que o Alexandre passar, a gente consegue deixar isso mais claro. É a combinação aí já, não de banking, mas de digital banking, que já é uma realidade hoje no Brasil, com a combinação de wallet / e-commerce. Então, quando a gente pensa que a gente tem conseguido entregar um equilíbrio de monetização, tanto em serviços financeiros, né, o famoso NII, como em serviços bancários,
em monetização de serviços, serviços saudáveis, tá? Quer dizer, é o FII saudável, não é o FII da TED, não, é o FII do marketplace, é o FII dos seguros, é o FII dos investimentos. A gente consegue entregar aí uma monetização nos nossos clientes muito bom. E só a gente tem isso hoje no Brasil. Quando a gente fala que a gente é de fato, né, o único super app do mundo ocidental, acho que é muito fruto desse sweet spot que a gente está aí. Então, de novo, passado aí 3 anos, a gente tem essa mesma situação e temos que aproveitar isso, estamos aproveitando muito bem. E aí eu queria tentar exemplificar isso como exemplo legal dessa combinação, e que parece bobo e pouco perceptível se você olhar no nosso app. Quando você vai lá no nosso shopping, a gente lançou agora, tem poucos dias, um botão que talvez eu já tenha falado aqui algumas vezes para alguns investidores, alguns parceiros nossos, que é a opcionalidade de você escolher se você quer fazer uma compra com cashback, que é talvez o grande chamariz do nosso shopping, ou se você quer aumentar o limite de crédito do seu cartão para que você possa comprar um produto que não encaixa no seu limite de crédito. E pode parecer bobagem, quer dizer, o que um botão tão simples no nosso app, como que ele conversa com essa questão desse sweet spot que a gente está falando? E é muito simples, eu acho que isso, que foi fruto de bastante investimento, de bastante inovação da nossa equipe de TI, de novos negócios, mostra como a gente consegue, como o Inter consegue hoje combinar toda a parte de banking com essa parte não banking. Então, de fato, que a gente consegue com essa funcionalidade, que para mim acho que é a grande estrela aí desses primeiros 4 meses aí do Inter, a gente ter colocado de pé uma funcionalidade única aí diria até no mundo. A gente consegue combinar toda a monetização ali dos nossos serviços financeiros com os dos nossos serviços não financeiros. E, de novo, empoderando o cliente. E eu acho que essa funcionalidade ela vem para tangibilizar um negócio que o mercado sempre perguntou muito para a gente. O Inter será capaz de trabalhar o Consumer Finance? Quer dizer, o Inter será capaz de fazer o crédito não colateralizado? E a gente passa a falar um pouco do que a gente já entregou. Quando a gente vê os nossos números de crescimento de consignado e de imobiliário, que foram super fortes no primeiro trimestre, eu acho que já fica claro que o crescimento nessa parte de crédito colateralizado está dada. Quer dizer, a gente vai ganhar market share, a gente é um agressor do mercado, vamos dizer assim, no bom sentido. Você tem hoje a portabilidade, que funciona muito bem, mas acho que agora, com o lançamento do nosso CDB mais limite, há alguns meses, talvez um trimestre atrás, que hoje já tem mais de R$1 bilhão alocados nesse produto, e agora, mais recentemente, com essa funcionalidade da opção de mais limite de crédito no cartão, eu acho que a gente começa de fato agora a construir a nossa história no que a gente chama no Consumer Finance, né? Então, acho que a gente está, de fato, reinventando o Consumer Finance no Brasil. E, de novo, só se pode fazer isso se você combinar o mundo de banking com o mundo de e-commerce /wallet, né? Quer dizer, essa combinação de tudo isso. E para ter essas coisas funcionando, que parecem, como eu falei, simples, é um mero botão que você, com o seu dedo, mexe lá no seu app. Você precisa ter uma processadora de cartão própria, uma integração de catálogo dentro do seu shopping, um motor de limite de cartão de crédito, 11 milhões de correntistas. Então, eu acho que conseguir fazer essas coisas é difícil, e eu estou muito animado com essa nova frente, que é essa parte do Consumer Finance no Brasil. Eu acho que a gente vai, de fato, ter uma capacidade de reinventar e fazer um negócio maravilhoso. Ainda batendo na tecla dessa nova funcionalidade, ela vai permitir com que a gente otimize o uso do limite no cartão das pessoas e mais, vai melhorar o nosso net take rate, porque à medida que a pessoa usa aquele residual do limite um pouco a mais para comprar um produto ou serviço, não estamos falando aqui só de goods, não, mas estamos falando de serviço também, uma passagem aérea e outras coisas, por exemplo, e ele abre mão do cashback, a gente melhora também o nosso net take rate. Então, é uma funcionalidade que vai puxar muito o crescimento do nosso crédito não colateralizado, que talvez era a grande dúvida de como endereçar isso bem aqui no Inter, e puxar muito também a melhora do nosso net take rate no nosso shopping. Por último, com relação à inovação, de novo, né, falamos aqui do passado, que já entregamos e já está lá no nosso app para os nossos mais de 11 milhões de correntistas, e quer dizer, o que tem para frente? Eu acho que a gente colocou agora o nosso food delivery, então todos os nossos clientes que já são da região metropolitana de Belo Horizonte,
já estão enxergando a partir de hoje o nosso Food Delivery. Então, a gente colocou literalmente um iFood dentro do nosso Super App. Então, os nossos consumidores aqui da região metropolitana de Belo Horizonte já podem testar e usufruir dessa funcionalidade. Isso vai sendo aperfeiçoado, a gente vai fazer um rollout disso para outras cidades, para outros estados. Então, eu acho que é mais um processo de inovação, quer dizer, a gente não está parando de inovar, acho que a gente continua colocando funcionalidades novas e com isso a gente começa a ver essa monetização dos nossos clientes cada vez maior. E acho que é isso que a gente vai ver agora na parte dos números, que o Alexandre vai explorar um pouco mais. E por último, gente, acho que agradecer aqui os funcionários, eu sempre falo muito disso, né, dos nossos funcionários, que é esse time nosso aqui, Sangue Laranja, e em especial também agora agradecer os nossos investidores. Nesses 3 anos aí de IPO do Inter, a gente faz uma reflexão de como a gente cresceu, a gente fez 2 follow-ons no período, sempre suportado por esses investidores nossos de longo prazo, e isso com certeza permitiu a companhia crescer, trazer gente boa de TI para continuar inovando. Então, agradecer de novo os funcionários, em especial nesses 3 anos aí de IPO, os nossos investidores que estão com a gente, alguns desde o começo, então, sem eles a gente não teria chegado tão longe. E, bom, obrigado, depois a gente fala mais um pouco lá no Q&A, vou passar a palavra agora para o Alexandre. Caio. Boa tarde a todos e obrigado pela participação em mais um Earnings Call do Inter. Eu passarei agora pelos principais números e evoluções do trimestre. Bom, gente, nosso primeiro trimestre foi muito animador. Tipicamente, a sazonalidade desse período traz desafios, seja por ser um período mais curto, seja por ser um período de férias, seja pela base de comparação com o trimestre mais forte do ano, que tipicamente é o quarto, né? Apesar de tudo isso, nós entregamos picos históricos nos resultados operacionais e financeiros de todas as nossas avenidas. Então, a gente passou por um período aí no primeiro trimestre de não ter uma estrela solitária e melhores números, tanto na comparação com o primeiro trimestre de 2020, quanto na comparação com o quarto trimestre com 2020, quanto com o quarto trimestre, que é o melhor trimestre do ano. Nós fizemos tudo isso com um time cada vez mais forte, time cada vez mais unido e focado na excelência operacional, que no nosso caso se desdobra em melhor experiência e serviço ao cliente. E com isso agora eu gostaria de falar um pouco dos números, passando aqui pelos destaques da nossa plataforma. Vou começar falando sobre aumento da base de clientes, engajamento e a parte de unit econômicos. Nós chegamos a 10,2 milhões de correntistas, crescimento de 106% ano contra ano, e eu gostaria de ressaltar aqui o destaque para o crescimento de novas contas no primeiro trimestre. Então, nós abrimos 1,8 milhão contra 1,3 milhão no quarto trimestre, então foram quase 40% de crescimento na abertura de contas nesse trimestre, então bastante acima do que a gente esperava, a gente ficou muito satisfeito com esse resultado. Nosso custo de aquisição de clientes se manteve sob controle, a 27,76. A gente impulsionou um pouquinho o marketing e o resultado veio. Nosso custo de servir por cliente manteve a trajetória de redução, que é o nosso grande objetivo, chegando a R$ 122 por ano, apesar do nosso investimento contínuo no negócio e na plataforma, da gente estar trazendo gente. Outros 2 destaques foram o nosso índice de cross-selling, o que a gente chama de CSI, chegou a 3,21, a gente cresceu 5% no primeiro trimestre, isso é um bom crescimento para um TRI. E os nossos usuários ativos também, a gente viu um comportamento no primeiro trimestre, talvez tenha sido o melhor histórico nosso, tá? Então a gente cresceu mais ou menos 2 pontos percentuais em todas as safras, sejam elas mais novas, sejam as mais antigas, que em tese é um desafio maior, né? E a gente ficou com um NPS super bom, 82, e em abril a gente já melhorou, a gente entregou um NPS de 84. Entrando na avenida de banking, nós tivemos também uma performance legal, chegamos a 7 bi em depósitos à vista, 174% de crescimento em comparação com um ano atrás, saldo médio por cliente a R$ 1.300, versus 1.000, mais ou menos, no primeiro trimestre do ano passado. Lembrando que o primeiro trimestre é um trimestre onde, tipicamente, esses saldos reduzem.
Nós tivemos um volume transacionado em cartões muito bom também, 7,6 bi, crescemos 173% frente ao primeiro trimestre, e a gente continua vendo um crescimento desproporcional nessa avenida, né? Que é fruto de todas as melhorias que a gente vem implementando ao longo do tempo e do ganho de share of wallet para os nossos clientes. Entrando na avenida de Intershop Marketplace, a gente fez algo muito pouco usual no varejo. A gente conseguiu superar os resultados do quarto trimestre. Então, a gente entregou 675 milhões de reais de GMV, um crescimento exponencial, né, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, foram 1.648% no ano contra ano passado. Nós atingimos 1,7 milhão de clientes ativos no Intershop em 12 meses, e só no primeiro trimestre nós vimos 1 milhão e 100 mil clientes comprando, com o take rate se mantendo ali acima dos 6%, e a gente trabalha para elevar mais isso. O sucesso dessa avenida tem passado por evolução constante. Então, alguns exemplos: 65 novas lojas no trimestre, abertura do Go Inter nos Estados Unidos, projeto super promissor. E no end-to-end, que é a nossa plataforma de vendas direto no web, a gente conseguiu passar de 200 mil SKUs. E por fim, gente, no Intershop nós superamos 40 milhões de receita no trimestre. Foi a primeira vez que a gente fez isso. Em investimentos, no primeiro trimestre, a gente chegou no AUC, né, ativo sob custódia, 52,4 bi. A gente chegou a 1,5 milhão de clientes ativos e 370 mil clientes com ativos, com custódia de ações na B3. E lançamos diversas melhorias. Então, a gente acha que isso, sem dúvida, ajudou o primeiro trimestre de 2021, mas vai ser mais importante ainda quando a gente olha para frente. Então, a gente lançou, por exemplo, Tesouro Direto no nosso app. Antes a gente tinha um processo um pouco mais burocrático para entregar esse produto aos clientes. Lançamos nossa plataforma de conteúdo e várias outras funcionalidades também, inclusive uma melhoria na nossa comunidade de investimentos, que agora, dependendo do volume investido, pode receber até 100% do cashback do rebate da distribuição de fundos. As receitas nessa avenida chegaram a 15 milhões, frente a 10,7 no primeiro trimestre do ano passado. Em seguros, a gente tivemos aí novos recordes, chegamos a 367 mil segurados, com 3,6% de penetração na base, e a gente seguiu firme também com a geração de receitas, né? Não foi só o número de segurados. A gente chegou a 19,6 milhões no primeiro trimestre, com uma base de receitas super resiliente, crescendo de forma desproporcional aos prêmios seguros. Isso porque a gente está conseguindo entregar produtos que trazem maior margem. E apesar de estarmos colhendo os frutos, tem muito mais aí pela frente. A otimização das experiências, lançamento do produto saúde, que está aí no forno, e manutenção dos esforços de venda contextualizada, tem sido boa parte aqui da receita de sucesso nossa. Por último, nossa avenida de crédito talvez seja o maior destaque aqui pelo crescimento, pela resiliência do crescimento, apesar da gente vir de uma base histórica que já era muito relevante, né? Então, nossa estratégia comercial vem se consolidando. A gente chegou aqui a 51% da originação do crédito imobiliário feita para correntistas. Esse era um desafio e até uma cobrança que a gente tinha dos analistas, né? Que dia essa base vai render frutos para o crédito. E a gente começa a ver aqui 51% da originação do imobiliário vindo de correntistas. Isso é muito bom. E a gente mantém nossa competitividade em crédito de um banco de varejo. Né? Então, a gente está vendo isso aí. Eu acho que grande parte do responsável pelo nosso crescimento no crédito é esse funding. A gente chegou a 11 bi de carteira de crédito ampliada, com crescimento de 97,1%. E, finalmente, gente, a gente cresceu esse crédito, também acho que é um ponto importante aqui de comentar, que a gente cresceu ele em créditos onde nós temos experiência. O que é bom disso, né? Isso reduz a probabilidade que a gente tenha surpresas negativas aí ao longo do tempo, muito crédito colateralizado, primordialmente crédito colateralizado. Para finalizar, alguns destaques financeiros. Nós crescemos em 95% nossas receitas totais na comparação com o primeiro trimestre de 20, chegando a 542 bilhões no trimestre. Crescemos em 113% nossas receitas de serviços, também na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, chegando a 207 milhões, e mantivemos patamar acima de 40% das receitas de serviços sobre o total. Finalmente,
Basileia reflete aí nossa capacidade de crescimento e alavancagem de balanço. Eu finalizo agradecendo aos nossos clientes, nossos acionistas e principalmente ao time, que está cada vez mais unido pelo nosso propósito de criar o que simplifica a vida das pessoas. Com isso, eu passo a palavra para a Helena. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos e obrigada pela participação em mais um call de resultados. Acho que como o João Vitor disse, esse é um call especial. A gente completou 3 anos desde o nosso IPO e para complementar essas celebrações, nós vimos BID11 se juntando ao índice Bovespa. Foi um grande marco, né? Eu acho que é um grande marco para todas as empresas listadas aqui no Brasil. Além disso, a gente também integrou o IBRX, né? Passou a integrar o IBRX e o MSCI. Então, realmente aí um marco forte aí para as nossas ações. Ainda no clima de celebração, nós divulgamos ontem nosso primeiro relatório anual, um reporte inclusivo do nosso desempenho ESG no ano de 2020, em que a gente seguiu as boas práticas internacionais guiados pelos padrões do GRI, né, do Global Reporting Initiative, e esse reporte foi auditado pela KPMG e também guiado aqui pela Agenda 2030 e os ODS. Esse reporte pode ser acessado, né, pelo nosso site da RI e também temos aí, por quem está acompanhando pela web, no segundo slide, a gente tem inclusive um QR Code com detalhes aí né, com um atalho aí para o acesso ao relatório. Falando aqui um pouquinho, né, sobre como a gente desenvolveu o relatório, né, transparência e inclusão são valores muito importantes para a gente e foi com essa abordagem que a gente quis desenvolver esse relatório. A gente aprofundou mais sobre as interfaces do nosso modelo com os nossos pilares FASG, financeiro, ambiental, social e de governança, que é a nossa adaptação para a sigla ESG. A gente tentou passar as informações todas de maneira mais inclusiva possível e, inclusive, colocando vários boxes com Saiba Mais para poder assim, ajudar todos a conhecerem um pouco mais sobre os conceitos e iniciativas e ficar bem claro para todos os leitores. Além disso, fizemos uma descrição de como geramos valor a partir desses pilares e trazendo informações sobre gestão de risco e como a tecnologia sustenta esse nosso modelo de negócio e crescimento exponencial. Passando aqui para um tópico diferente, a gente teve o split, né, o desdobramento das nossas ações aprovados na nossa última AGO e estamos aguardando agora a aprovação da ata pelo Bacen para que possamos fazer os comunicados ao mercado com todos os detalhes de datas para de fato efetuarmos esse desdobramento. E por fim, trazendo um ponto que constantemente, né, temos perguntas sobre a nossa reestruturação. Nós estamos trabalhando com nossos assessores locais e internacionais para chegar no melhor formato e na melhor estrutura para comunicarmos o mercado e endereçarmos todos esses pontos, tá? Então, a gente quis adiantar aqui que assim que a gente tiver esse modelo fechado, nós vamos compartilhar com o mercado. Então, só complementando sobre esse ponto. Por fim, também agradecendo aos acionistas a essa parceria grande com o mercado que nós estabelecemos nesses últimos 3 anos. Tem sido de grande crescimento, né, para a companhia, esse relacionamento, acho que de crescimento para a companhia como um todo, colaboradores, enfim. Então, super felizes de estarmos aqui comemorando esses 3 anos. Com isso, eu encerro e passo aqui para perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Eduardo Rosman, Banco BTG Pactual. Opa, boa tarde a todos, parabéns pelas conquistas. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre securitização, né? Tirar um pouco o crédito do balanço, né? Acho que no último call o João falou muito sobre essa possibilidade, sobre essa vontade, né? de tirar um pouco do risco, né? Do balanço e distribuir isso via DTVM, né? Então queria saber em que pé está isso, quando é que a gente pode esperar aí as primeiras transações, né? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, se pudessem falar um pouco do aplicativo, né, do app para não correntistas, né? Quando é que começa, né? Acho que, se não me engano, acho que o João também deu uma entrevista, acho que alguns poucos meses ou algumas semanas atrás, mencionando 20 milhões de contas no final do ano, sendo que um pedaço viria, né, desses não correntistas, não bancários, né? Queria saber se vocês pudessem dar um update em que pé tá, se a expectativa continua a mesma. Obrigado. Rosa, bom, obrigado. Vamos lá. Securitização, sim. A gente tem a primeira securitização nossa que a gente já está estruturando, que a gente quer fazer com a nossa carteira de imobiliário. É um negócio mais simples de fazer, que a gente aproveita assim, esse apetite grande que tem das pessoas querendo comprar os CRIs. E é o que você falou, eu acho que a gente tem dois entregáveis importantes aqui. Primeiro é que a gente fica com um balanço mais leve, né? E aqui nós não estamos pensando para o balanço do Inter hoje não, quer dizer, de 10, 11 bilhões de crédito. Nós estamos pensando para quando a gente tiver uma originação maior, a gente não ter que ter um balanço no nosso balanço, centenas de bilhões de crédito. Então a gente acha que isso não faz sentido. Então a ideia é que, assim, que o nosso balanço seja um warehouse e a gente possa ir securitizando esses ativos bons, né, que é o que a gente fala, ativos colateralizados, que são fáceis de serem securitizados, e ao mesmo tempo a gente entrega produtos muito legais, assim, com taxas, com yields melhores. Acho que nesse momento que a gente vive aí, né, o famoso financial deepening, que o pessoal tanto fala, apesar das subidas recentes de Selic, a gente tem uma Selic mais baixa, os investidores eles querem produtos mais estruturados, com a facilidade de compra boa. Então, fazer essa securitização na nossa carteira é legal, balanço mais leve, a gente ainda oferta produtos simples de serem comprados no nosso app. Então, acho que é um ganha-ganha legal. Então, isso está assim está de pé, esse projeto vai acontecer o mais rápido possível e, de novo, não é um projeto isolado, assim, quer dizer, vamos fazer uma securitização. A ideia é que a gente seja um emissor de securitizações, assim, quase que, sei lá, vamos dizer, quinzenais, por exemplo, semanais, enfim, né, quer dizer, eu acho que quem acompanhou lá atrás, eu lembro que tinha a Brazilian Securities no imobiliário, ela securitizava toda quinzena, então é mais ou menos esse conceito, tá? Então isso é a primeira parte da sua pergunta. A segunda é do app para não correntista e assim, infelizmente, por talvez poucos dias, se o nosso call de resultados fosse talvez daqui uns 10 dias, a gente já estaria comemorando esse lançamento. Então, só para situar aí você e todo mundo, a gente deve lançar isso aí nos próximos 10 dias, segundo o pessoal da nossa TI. Então, primeiro a gente vai lançar para o Android, tá? E depois a gente lança para o iOS. Estamos com uma defasagem de mais ou menos 1 a 2 semanas aí do desenvolvimento do iOS para o Android. A gente até demorou um pouco mais, a gente queria fazer isso no mês de abril, a gente está assim, super cauteloso, porque é uma mudança importante, né? A gente não quer impactar de nenhuma forma, assim, experiência dos usuários, assim, a gente quer manter aquela experiência fluida, mas eu estou muito animado de fato, porque mais ou menos precisa entender um pouco a matemática. A gente tem mais ou menos 90 mil downloads ali por dia do nosso app, depois você tem mais ou menos ali umas 40 e poucas mil dados completos que chegam para a gente abrir mais ou menos aqueles 30 mil correntistas que a gente está abrindo todo dia. Então, o que eu acho? Eu acho que essa perda que a gente tem aqui nesse processo de onboarding de uma conta parruda, né, de uma conta corrente full, que a gente chama, eu acho que a gente consegue capturar parte disso para o app não correntista. A pessoa que não quer abrir uma conta, que é mais simples mandar poucas informações e usar o nosso shopping, por exemplo, usar a nossa plataforma de seguros, enfim, usar daqui 2 meses o nosso Intercel.
Então, quando a gente pensa, né, Rosman, como é que está a matemática quando a gente fala naquela expectativa, daquele sonho nosso de 20 milhões de clientes, né, sendo 16 milhões de correntistas e mais 4 milhões de não correntistas, né? É a gente capturar, assim, quer dizer, lançando agora, nós vamos ter mais ou menos uns 7, 8 meses, se a gente capturar mais ou menos aí 50% ou 40% desse excedente que não converte, né, a gente pode trazer um número bem significativo de uns bons milhões de clientes, não correntistas, mas clientes, para o nosso ecossistema. Então, está de pé nosso sonho dos nossos 20 milhões de clientes, né, entre correntistas e não correntistas, e estamos torcendo aqui para daqui 10 dias estarmos com isso aí para todos os usuários de Android de novo, né? Quer dizer, o cara a pessoa física que já é cliente não vai perceber, vai continuar usando o app. Agora, a pessoa que está fazendo o download do app pela primeira vez já vai ter uma experiência diferente para optar entre um ou outro. Então, estou super animado, acho que vai ser, vamos abrir nosso mercado endereçável bastante, tá? Então, vamos acompanhar os próximos dias aí, literalmente, para ver como é que vai ser como é que vai se comportar essa nova frente. Tá ótimo, João. Obrigadíssimo pelas respostas e parabéns aí de novo. Nossa próxima pergunta vem de Otávio Tanganelli, Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas também, se me permitir. A primeira é sobre o cost to serve. A gente já viu que teve uma diminuição aí, tanto trimestral quanto anual. Queria entender um pouquinho mais do lado de vocês. O que vocês entendem que dá para ser feito aqui para levar esse número um pouco mais para baixo e ter maior alavancagem operacional à medida que as receitas vão crescendo? E o segundo ponto, talvez um follow-up na pergunta do Rosman, na plataforma, a exposição que vocês gostariam de ter para clientes não correntistas, ela envolve alguma coisa na cabeça de vocês, alguma operação de crédito, talvez um cartão, seja pré-pago ou não, ou ela vai ser simplesmente mais um aplicativo mesmo que não tem muito risco de balanço na parte do shopping e talvez investimentos? Obrigado. Bom, obrigado pela... Como é que fala? Tanganelli, né? Obrigado, Tanganelli. Estava tentando ver como pronunciar seu nome. Obrigado, Tanganelli, pelas perguntas. Vamos lá. Eu acho que essa eficiência operacional, esse leverage, né, operacional, que, de novo, eu sempre falei que essa questão do ponto de inflexão, ele já está acontecendo já há alguns trimestres, né? E mesmo a gente tendo crescido muito o número de novos clientes, a gente vê um ARPU assim, estável, né, que provavelmente deveria ter caído, um ARPU estável, e um crescimento forte no custo de serviço, que é o que você mais falou. Eu acho que é o seguinte, essa alavancagem operacional, ela é uma combinação desses dois acrônimos aqui, né, dessas duas sopas de letrinhas aqui, que é os que a gente chama de CTS e o ARPU, né? A gente precisa melhorar o ARPU, e aí entra um pouco dessa monetização nas várias avenidas que a gente tem, e a gente precisa melhorar o custo de servir. O custo de servir, o que acontece aqui? Tem um negócio bacana aí para você pensar, assim, até em termos de modelagem. Tem dois elementos aqui. Primeiro é o seguinte, quanto mais rápido a gente cresce, mais despesa upfront a gente coloca na cabeça. Seja despesa de CAC e seja despesa, um negócio que às vezes as pessoas não percebem, até de underwriting. Quando você origina mais crédito, como está acontecendo, tem mais despesa na cabeça. Despesa operacional, despesa de provisão também. Então, assim, é pesado. Bom, então o que eu acho que está acontecendo com a gente? A gente, de fato, tem tido uma melhora, mesmo com esse crescimento nominal de número de correntistas, mas estamos diluindo a nossa máquina. Então, quando você pensa no custo de serviço, você quebrar ele em despesas diretas e indiretas, as indiretas crescem muito menos, né, proporcionalmente, e elas acabam dragando para baixo o custo de serviço. Então, essa diluição do nosso indireto, ela é muito positiva. E mais, depois você entra um aspecto, vamos chamar assim, entre aspas, tecnológico e regulatório. Então vamos pensar, por exemplo, o PIX, né? O PIX está melhorando absurdamente os nossos números de custo de serviço. E agora, quando a gente vê, por exemplo, a audiência pública para poder ver o PIX lá do saque e do troco, né? Quer dizer, para tirar o dinheiro em circulação, poxa, mais um vento de cauda maravilhoso para a gente. Então eu vejo com muito bons olhos o CTS, tanto nessas melhorias regulatórias tecnológicas, como também em diluição de número de clientes.
é um ponto. E o ARPO, é o que a gente falou, começar a ter aquele cross-selling que o Alexandre falou, de já de mais de 3.2, para amanhã ser 3,5 e 4. Bom, então essa é o que vai fazer a gente continuar tendo mais alavancagem operacional, mesmo com o crescimento forte no número de correntistas, /clientes. Com relação à questão de abrir o app, eu acho que aqui é o seguinte, né, o Tanganelli, o primeiro foco, né, vamos dizer assim, né, usando aquela expressão, né, o low hanging fruits, é a gente aproveitar esses clientes porque a gente já tem, que é o nosso shopping, os nossos seguros, por exemplo. Depois a gente vai adicionando novas funcionalidades. Poxa, que tipo de investimentos que eu posso colocar para uma pessoa que não é correntista? Tem jeito, não tem jeito? Amanhã, como você falou, eu posso lançar um cartão pré-pago, sei lá, bandeirado de alguém? Pode ser, eu posso fazer um crédito, distribuir por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a gente tem o nosso consórcio hoje que a gente distribui, que é um tipo de crédito, de uma certa forma, aqui no Brasil. A gente pode explorar o nosso consórcio para todos os brasileiros, e não só, por exemplo, para os nossos 11 milhões de clientes, de correntistas. Então, eu acho que a gente vai, assim, uma coisa é você ter o fluxo de pessoas ali no seu app, depois você usa inteligência de dados para vender vários serviços, que podem sim ser serviços de crédito, né, assim, vamos dizer assim, e que não estejam no nosso balanço. Então, não vejo problema não, mas não está assim nas primeiras entregas de curto prazo, tá? Só para deixar também todo mundo com a mesma expectativa. Nós estamos falando de usar o que a gente já tem aqui, principalmente o nosso shopping, os nossos seguros, talvez alguma coisa de investimento e essa parte, por exemplo, de consórcio, Intercel, gift cards, recarga de celulares, por exemplo, tá? Claríssimo, João. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan. Obrigado, pessoal. Bom dia, João. Parabéns aí pelo crescimento. Primeira pergunta um pouquinho sobre isso, né? Sobre carteira de crédito. A gente viu uma aceleração boa em vários produtos. Acho que SMI, um único desacelerando um pouquinho no Tri-a-Tri. Mas, assim, um crescimento muito forte, né? Então, queria pegar contigo um pouquinho mais de cor, assim, qual que é a expectativa de vocês para o ano de crescimento de carteira, né? E tentar linkar isso no capital, né? A gente viu um consumo grande de capital, eu não acho que isso é um problema para vocês, assim, mas, assim, como a gente pensa o crescimento de volume para vocês para o ano? E a segunda pergunta é sobre depósito. Aqui a gente viu uma desaceleração em algumas linhas, poupança e depósito à vista nesse trimestre. É óbvio que, assim, crescendo muito ainda no ano, né, e mesmo crescendo 5% Tri-a-Tri, olhando para o sistema, parece bom. Mas acho que a expectativa do mercado era um pouquinho mais. Então, só para entender aqui em depósito, o que aconteceu aqui? É uma questão de crescimento da base de clientes? Isso trouxe, talvez, uma queda do balanço médio por cliente? Ou é só uma questão de sazonalidade? É uma questão da falta de auxílio? Mas para pensar, assim, lá na frente, conforme vocês forem crescendo mais, né, como que a gente deveria pensar esse saldo médio por cliente aqui em depósito? Obrigado. Beleza, Yuri. Vou começar da última pergunta sua, porque foi até um tema assim, relativamente recente que a gente conversou com a nossa economista-chefe, com a Rafaela Vitória, aliás, não tão recente, isso foi mais no começo do ano. Ela falou assim, pode esperar um pouco de redução de depósito, porque é como funciona a economia nossa. Então, o primeiro trimestre é assim mesmo. Então, hoje já tem uma escala tão grande que a gente já segue mais ou menos como funciona a economia brasileira. Quer dizer, quando você é pequeno, você pode estar tendo alguma externalidade ali, mas não é o caso do Inter. Então, a gente, de fato, segue um pouco dessas tendências. Então, respondendo, assim, objetivamente a sua pergunta, é sim sazonalidade, tá? A gente não vê nada assim de menos clientes usando depósito ou clientes menos engajados, é muita questão da sazonalidade. Então, tudo isso para falar que eu acho que a gente vai ter um segundo trimestre, mesmo tendo um trimestre bom, né, um primeiro trimestre bom, como você mesmo falou, talvez um segundo trimestre mais forte em termos de depósito especificamente. Tá? Então, sazonalidade e a Rafaela Vitória, ela cravou isso lá no começo do ano. Bom, então essa é a primeira parte dos depósitos. Então, zero preocupados, muito pelo contrário. Eu vejo que quando você compara os depósitos do Inter por número de clientes com algumas carteiras digitais, com alguns aplicativos, você vê como é que a gente tem uma performance muito melhor. Quer dizer, os nossos clientes são mais engajados e de fato usam a gente como a conta primária, deixam os depósitos aqui com a gente, tá? Bom, falando um pouco de crescimento de crédito. Eu acho que indo também assim, um pouco aproveitando aqui a questão da sazonalidade, a questão do SME que você falou tem a ver com a sazonalidade, então não, a gente não está esperando arrefecimento dessa linha, muito pelo contrário, é uma linha importante para a gente, que ela casa muito bem até com os nossos depósitos, né, que são de curto prazo, então ajuda muito a gente no ALM, então a gente tem crescido bem.
Estamos começando agora a pôr de pé também a nossa área de nossa originação no rural, que é importante. A gente tem hoje um obrigatório de rural legal. Então, não espere redução de SME. E com relação ao crescimento do crédito, eu acho que a gente vai continuar crescendo nesses patamares que a gente tem visto aí nos últimos trimestres, assim, alguma coisa aí entre 60% e 80% ao ano. De novo, né, assim, dá para crescer isso tudo? Dá. Né? Dá para crescer sim, dá para crescer com qualidade? Dá. Por quê? Vamos lá, né? Acho que os dois principais portfólios que a gente tem no Brasil de crédito são o imobiliário e o consignado, são os produtos que a gente domina melhor aqui no Inter, são os produtos que a gente tem mais bagagem, e como o Alexandre falou, a gente já está tendo uma originação dentro dos atuais correntistas do Inter muito forte, consignado e imobiliário. Então a gente fala aquela questão de pescar no aquário ou caçar no zoológico, enfim. Então a gente tem já uma massa boa para explorar. De novo, eu sempre tenho falado, usando muito dado, acho que dado é um negócio bacana para a gente melhorar esse ano, está aquém disso, está precisando melhorar. Então, sim, podemos esperar um crescimento forte de crédito, tá? A gente tem sido assim, muito agressivo, a gente tem, né, no bom sentido, roubado, né, essas operações via portabilidade, porque hoje a gente tem a condição boa, então a gente tem conseguido trazer muita coisa, muita portabilidade, pessoas que já são correntistas nossos, então, de repente, como consignado em outro banco, ou com imobiliário em outro banco, então isso tem ajudado bastante. Então, a gente vê como muito positivo aí o impacto do NII, né, da nossa NIM, né, da nossa margem financeira, nos resultados do Inter para frente. Maravilha, muito obrigado, João, pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, Itaú BBA. Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados e obrigado pela pergunta. A primeira, em relação ao ARPO, né, receita por cliente, cresceu expressivamente ano a ano, aí, parabéns, né, principalmente considerando o OPEX caindo e o custo de crédito idem. Se eu for olhar no TRI a TRI, teve essa pequena queda, porém, né, não no crédito, mas sim no serviço. Entendo que tem um efeito aqui do denominador, né, base de clientes crescendo, mas sim algumas receitas de serviço chegaram a contrair no TRI a TRI, né, assessoria de crédito, investimentos. Eu tenho umas suspeitas aqui, mas queria ouvir de vocês um pouco o que se deu essa queda no TRI a TRI, se é algo que a gente deve esperar para os próximos ou já volta isso em breve. Essa é a primeira. Obrigado. Bom, Pedro, obrigado. De novo, vamos depois escutar as suspeitas aí que você tem, mas a gente discutiu bastante isso aqui na hora que a gente estava até preparando o nosso reporte, e a gente tem visto muito essa questão do denominador. A gente, talvez tenha sido o trimestre em que a gente mais adicionou correntistas historicamente, né? Se pensar percentualmente o crescimento do 1T para o 4T, que já tinha sido um trimestre forte. Então, de fato, a gente tem um pouco dessa diluição, faz parte, acho que a gente tem agora realmente que continuar com o mesmo nível de engajamento que a gente vinha tendo. Então, quer dizer, crescemos mais, vamos manter o mesmo engajamento? Sim, precisamos manter o mesmo engajamento e de forma que isso aí possa recuperar. Então, assim, sempre quando a gente vê aquelas safras que a gente até põe lá no nosso release, aquele quadro que tem um formato assim, numa escadinha, a gente vê que a gente tem aumentado o engajamento safra a safra, trimestre a trimestre. Então, a gente espera que esse trimestre, assim, vamos dizer assim, suculento em número de novos correntistas, a derivada disso é que a gente continue melhorando o ARPO daqui para frente, tá? Então, a gente não vê nenhum fenômeno assim de algum serviço que foi pior, muito pelo contrário, assim, por exemplo, a gente vê a parte de shopping espetacular, mesmo pensando assim, a gente estava comparando os e-commerce no Brasil, os que já reportaram, Meli, B2W, Magalu, com queda, a gente com crescimento, né, de venda de GMV, seguros, espetacular, e para ser justo, o único que a gente acha que foi aquém do que deveria, plataforma de investimentos, que é realmente um negócio que a gente tem investido bastante, né, com a chegada do Botino, mas tenho certeza que a gente vai ter uma performance boa nesse ano de 2021, então estamos muito confortáveis com essa queda do ARPO aí trimestral, tá? Legal, obrigado. E a receita de assessoria ao crédito teve uma pequena contração TRI a TRI também, né? E apesar da originação forte, imagino que sejam práticas mesmo e isso continuaria.
Isso mesmo, Pedro. Acho que isso aí é uma dinâmica, a de receitas acessórias ao crédito, ela tem uma dinâmica um pouco também de mercado aqui, de algumas oportunidades, etc., mas acho que nada preocupante e nem relevante, né? Não, eu concordo. Aí depois a gente divide as suspeitas aí, João. Se eu puder fazer uma segunda pergunta rápida, o Intershop, aproveitando o gancho, veio muito forte mesmo, o GMV tri, apesar da sazonalidade, né? E aqui, queria talvez explicar se teve algum parceiro novo que entrou, realmente foi mais um engajamento, e o seu take rate bruto ficou estável. Já o take rate líquido do cashback melhorou quase 10 vezes, tri, claro, de uma base baixa. Isso, se puder explicar também se é o perfil das vendas ou foi uma negociação melhor que vocês tiveram para melhorar esse take rate líquido do cashback. Obrigado. Bom, Pedro, assim, a gente, né, tem batido bastante nessa tecla aí com todo mundo, com o analista, com o investidor. Eu acho que essa dinâmica do Intershop, assim, é porque às vezes a gente esquece, né, que esse nosso vertical tem 1 ano e 4 meses, né, quer dizer, é quase que um bebezinho ainda, mas enfim. Então a gente acho que é uma combinação de várias coisas. A gente tem trazido novos parceiros, sim, né, no que a gente chama no end-to-end, né, onde a pessoa faz o checkout dentro do nosso app, isso ajuda no take rate. Esse parceiro, ele paga mais take rate porque ele não tem adquirência, ele tem uma conversão muito melhor, uma experiência muito melhor, então é normal que ele pague mais take rate. Eu acho que a gente tem uma combinação também de alguns serviços que tem take rate maiores. Então acho que não tem assim uma bala de prata, não. A gente tem melhorado, sim. Acho que mais engajamento, como você falou. Acho que o Alexandre comentou aqui o número de usuários do shopping crescendo bastante, assim, as pessoas de fato conhecendo a funcionalidade. E eu acho que agora, assim, de novo, né, eu assim, para mim foi o grande entregável desse trimestre nosso aqui, que eu falo que não é quantitativo por enquanto, é qualitativo, que eu acho que à medida que a gente põe essa opção das pessoas que são sensíveis a limite de crédito poderem escolher e converter uma compra que eles não poderiam se a gente não tivesse essa funcionalidade, eu acho que nós vamos melhorar o nosso GMV, porque a pessoa vai poder comprar, e melhorar o net take rate, porque essa compra não vai ter o cashback, quer dizer, a pessoa escolheu por ter mais limite de crédito. E só para dar um número assim, dessa funcionalidade, que eu acho que conversa com isso que eu estou te falando, Pedro, o que a gente viu do GMV que a gente já teve até agora, só 25% do que o cara gastou do GMV foi além do limite que ele tinha. Quer dizer, só para tentar mostrar aqui, uma pessoa tinha R$2.000 de limite de crédito no cartão, tinha gastado R$1.500, sobrou R$500 de limite. Ela queria fazer uma compra de R$750. Ela ativou mais limite, comprou R$750, então ela gastou os R$500 dentro do limite que a nossa área de crédito já tinha modelado dado para ela, e só 250, vamos dizer assim, com um pouco mais de risco, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente teve um net take rate nessa compra especificamente muito melhor, porque foi 100% do take rate bruto. Então acho que essa dinâmica do mais limite vai ajudar bastante no net take rate, tá? Então, só para tentar explicar um pouco disso aí. Legal. Bem explicado. Obrigado. Parabéns, Robert. Nossa próxima pergunta vem de Jorge Friedman, Citibank. Obrigado pela oportunidade. Vocês conseguem me ouvir bem, João Vitor? Tá ótimo, Jorge. Estou bem, pode falar. Legal. Eu na verdade, tenho 3 perguntas, eu acho que são rápidas, tá? Só a primeira, que é um pouco mais estratégica, e entender se eu estou lendo isso da forma correta, né? Vocês anunciaram ontem a JV lá com a Sompo para oferecer seguro especificamente para crédito imobiliário, e vocês têm, em termos de produtos, a parceria com a Liberty, que eu entendia que incluía a exclusividade, talvez porque o Banco Central requeira que você ofereça 2 provedores de serviços, você conseguiu essa flexibilidade. Então, só entender se é isso mesmo, se é só restrito a esse produto, se vai expandir, se mudou alguma coisa na parceria com a Liberty, e depois eu faço as minhas 2 outras perguntas mais em termos de números. Obrigado. O Jorge, não é muito simples, olha só. Por exemplo, a gente tem a exclusividade com a Liberty para alguns produtos onde a Liberty quer trabalhar e quer explorar. Então, por exemplo, no caso do produto aqui para o SFH, para o SBPE, desculpa, o SBPE que está dentro do SFH,
a Liberty não tem esse produto. Então a gente já trabalhava com a Sompo, tá? Assim, só para deixar claro. O que a gente fez agora? A gente fez a gente bidou realmente esse balcão nosso para que a gente tenha uma parceria mais forte com a Sompo por um prazo legal. Então, assim, para que a gente tenha interesse em ter a Sompo como nosso principal parceiro dessa estratégia. Então, isso não, de forma alguma invalida a parceria que a gente tem com a Liberty. Só para te dar outro exemplo, o nosso dental, que a Liberty não tem, ele é com a MetLife, se eu não estou enganado. Então, é o mesmo exemplo. Então, eu acho que tudo que a gente puder explorar no nosso balcão e que por algum motivo, seja por questão técnica, precificação, apetite, a Liberty não quiser explorar, a gente tem como fazer com outras seguradoras, tá? Então, só para deixar isso claro. E agora vamos lá para as suas outras perguntas. Perfeito. Tá ótimo, super claro. As duas outras perguntas são, acho que também simples. Primeiro, entender na parte de resultado com securities, né? Foi um aumento expressivo, mais de 87 milhões nesse trimestre, entender a que se deveu isso. E a segunda pergunta, a gente percebeu nos últimos 2 trimestres o custo de funding como percentual lá do CDI, estabilizando até ligeiramente aumentando. Só entender se isso daqui tem alguma coisa a ver com, de repente, pagamento maior aqui de compulsório, e se você acha que chegou já no limite de custo de funding como percentual do CDI. Obrigado. O York, sim, tá? Também, você acompanha a gente há bastante tempo, a gente tem falado isso, que a gente tem um limite, né? Eu acho que nós não vamos continuar baixando o nosso custo de funding assim, ad eterno, até porque você tem que pensar também o casamento, né, de prazo. Então, assim, a gente tem um LM aqui para endereçar, mesmo com a ideia da securitização que eu respondi aqui para qual? Foi para o Rosman. Para o Rosman, exatamente, mesmo com isso a gente vai ter uma limitação de LM. Então, sim, eu acho que a gente está assim, bem no piso mesmo do nosso custo de funding. E aí, com relação ao securities e um pouco dessa subida, você tem mais ou menos o mesmo elemento aí dos dois lados, que é o IPCA. Então, o que acontece? Você tem o IPCA que puxa um pouco o custo das nossas LCI e IPCAs, tá, no passivo, mas que aumenta também a rentabilidade do nosso caixa alocado em NTNB. Tá? Então, isso bate dos dois lados. Né? Mas como a gente tem pouco LCI e IPCA, você teve um aumento marginal nesse custo de funding que eu te falei e um resultado muito bom no securities do outro lado, que é um caixa robusto que a gente tem. Por quê? Porque mesmo crescendo o crédito, os nossos depósitos a prazo e à vista cresceram bastante. Então a gente tem muito caixa. Então com essa subida de inflação Selic, a gente é beneficiado nesse aspecto. Tá? Tem um pouco também de compulsório. Você falou, hoje a gente tem mais compulsório do que a gente tinha antes. Então tem esse efeito. E é interessante até pegar essa pergunta sua, né, o York, porque eu falo que a gente conseguiu fazer esse crescimento super legal do Inter de produtos, clientes, sem cash burn, num momento de Selic super exprimido, que é difícil. Assim, essa Selic apertada foi dolorido para a gente, porque é apertado. O nosso caixa, por exemplo, a rentabilidade baixíssima. Acho que agora, não que seja por um bom motivo, a gente torce para ter uma inflação controlada no Brasil e juros super comportados, mas essa subida agora de inflação e de Selic, ela é positiva para a gente. Então a gente tem agora, vamos dizer assim, um vento de cauda nessa subida que vai ajudar nessas securities que você falou, coisa que ela traz, não só não foi um vento de cauda, como foi um vento diferente para nos atrapalhar. Então, acho que é isso que explica aí um pouco desses fenômenos aí, tá? Basicamente, subida de inflação e Selic. Perfeito, obrigado pelos esclarecimentos. Com licença. Em benefício do tempo, vamos encerrar a teleconferência e a área de relações com investidores estará à disposição para responder as demais perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. João Vitor Menin para as considerações finais. Por favor, Sr. João Vitor, pode prosseguir. Acho que é super rápido aqui, só agradecer a audiência de todos, as perguntas aqui dos analistas. E, de novo, reforçar, a Helena está à disposição aqui para as perguntas que ficaram para trás, que não tivemos tempo para responder. E um abraço a todos e até a nossa próxima conferência. Obrigado.
A teleconferência do Inter está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde